apresentação. Eu vou passar um slide, compartilhar minha tela com vocês, falar um pouquinho sobre a lei e depois a gente abre para discussão. Vocês podem se inscrever no chat, colocar também perguntas no chat, participar ao vivo. A gente vai colocar um tempo médio, gente, de 2 minutos aproximadamente para cada fala, e a gente vai ver quantas falas que vai dar para a gente estar compartilhando e dialogando aqui hoje, tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês. Um minuto. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim ou não, por favor? Não? Está aparecendo ainda não? Vamos lá. E agora, meninas, por favor. Tá ok? Responde no microfone para mim, que eu estou fora do chat. Tá ok, tá parecendo ok. Tá, beleza. Então, vamos lá. Oi? Saiu? Saiu. Eita, não. Vamos de novo. Estava aqui. Vamos lá. Gente, enquanto isso eu vou falando, que eu vou tentando abrir aqui a tela. A Lei Paulo Gustavo, ela é conhecida, né? Ficou popularmente conhecida como Lei Paulo Gustavo, que todos sabem, né? Foi um ator, comediante que foi vítima da Covid-19. E a luta pela implementação da lei, ela vem já de muito tempo, né? A gente está lutando por isso, a sociedade civil como um todo. Vou tentar compartilhar novamente aqui. E ela passou, né, por várias movimentações, inclusive um veto presidencial. E nesse ano, finalmente, a gente agora está aguardando a regulamentação. Vamos ver se agora vai. Ainda não. Olha, então, a Dives não consegue compartilhar aí não, né? Agora a gente fez o teste, agora estava compartilhando. Então, Vai de novo. mais uma vez. Tá aí. Estão vendo agora? Sim. Então, vamos lá. Tudo ok? Posso continuar, pessoal? Pode, Ale. Então tá ótimo, vamos lá. Então, a Lei Paulo Gustavo é a chamada Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Ela já é um direito, né, de todos, garantido para todos os municípios e estados brasileiros e está em fase de regulamentação pelo Ministério da Cultura, e a promessa é que essa regulamentação saia por volta de 11 ou 12 de maio, né? É importante dizer que essa lei, ela dispõe justamente sobre as questões emergenciais, é uma lei chamada Lei Emergencial, por conta dos efeitos e tudo mais, né, que aconteceu no setor cultural em função da pandemia e também pós-pandemia. Então, como que ficou essa luta? Ela veio de uma herança da Lei Aldir Blanc I,
que foi se pensar a pressão popular para se pensar a utilização de fundos nacionais, como o Fundo Nacional de Cultura, que estavam parados há muito tempo, não estavam sendo utilizados, né? Então, o superávit financeiro, que foi apurado em balanço, e destinou, né, para a primeira Lei Aldir Blanc, e depois foi feita pressão para também a criação da Lei Complementar Paulo Gustavo. Então, a União, ela ficou autorizada a destinar, em 2023, para os estados, Distrito Federal e os municípios, 3.868 bilhões de reais, né, com ações para mitigar os efeitos da pandemia. Então, ela ainda é, como a natureza da lei Paulo Gustavo, embora esteja assumindo algumas funções diferentes, ela ainda é uma lei chamada emergencial. Ela tem o caráter que teve a lei Aldir Blanc. Já a Aldir Blanc II, que também é uma promessa, né, que vem ainda esse ano, ela já vai ter um caráter diferente, que é o de se pensar o fomento de uma maneira mais perene, né, durante 5 anos daqui em diante, tá? Para Muriaé, o valor que vai ser destinado é de 933.777,98 centavos, né? O que acontece aí? É quase R$1 milhão. É uma novidade para Muriaé, mas se nós pensarmos bem, na Aldir Blanc I, Muriaé recebeu cerca de 700 e poucos mil, e Cortou o áudio aqui, não sei se foi só o meu. Isso, Ale, volta por gentileza no outro slide, porque deu um hiato aí. Volta no valor destinado, quando acabou o valor destinado, aí pode repetir, por favor. Alessandro, você caiu? Ale, tá sem áudio ainda, tá bom? O microfone dela tá fechado ali. Vou avisar para ela. Gente, só um momento que ela caiu e ela está voltando, tá? Só você que pode abrir aqui. Enquanto isso, boa noite. Nós somos da equipe de projetos da Fundarte. E estamos começando a live sobre a Paulo Gustavo. Por favor, eu não caí. Vocês precisam ativar o meu microfone aí. Alguém desativou ele. Tá ok agora? Voltou. Posso Sim, continuar? tá ok, Ale. Posso continuar? Pode voltar da verba. Tá, tudo bem. Vou voltar lá, gente. Tecnologia é desse jeito mesmo. Vamos lá. Então, quando vocês perceberem que o meu microfone caiu, eu estou na tela
Então, alguém pode ter fechado meu microfone aí, ok, Adílio? Então, vamos lá. Então, para Muriaé, o valor destinado para Muriaé é de R$ 933.777,98. Esse foi o primeiro valor que saiu na publicação da lei, mas com a regulamentação, esse valor pode alterar um pouco para mais ou para menos. Como que foi pensada a destinação desse valor? Através de número de habitantes, né? Eles fizeram um cálculo, assim como foi com a Lei Aldir Blanc. Se nós pensarmos, é um incentivo inédito para vários municípios, inclusive para o nosso, porém, se a gente comparar com a Lei Aldir Blanc 1, Muriaé recebeu cerca de 700 e poucos mil reais. Então, na verdade, é um valor significativo, mas ele tem uma especificidade que é também destinar boa parte desse montante para o setor de audiovisual. Como que a Fundarte e a Prefeitura de Muriaé estão se preparando para obter e utilizar essa verba, né? É encargo dos municípios, né, e da governança ficar preparada e preparar, né, todo esse trabalho, as prefeituras e os estados, né, o Distrito Federal, que é a primeira fase, que a gente chama de uma preparação dentro do próprio setor, das prefeituras, aquelas que têm setor de cultura, aquelas que não têm. Nós, por exemplo, que temos a fundação, né, uma fundação, então tem uma série de passos que a gente tem que verificar, como, por exemplo, por onde é feito o repasse, que é a plataforma Transferigov, organizar as oitivas, conversar com a sociedade civil e, feito toda essa primeira fase de mobilização e preparação interna, nós temos que subir nessa plataforma que antigamente, né, chamava Plataforma Mais Brasil e agora chama Plataforma Transferigov, subir aquilo que a gente chama de plano de ação. O que é esse plano de ação? O município de Muriaé tem que manifestar o seu interesse em receber esse recurso e explicar como ele pretende distribuir esse recurso. Aprovado esse plano de ação, vai para a adequação orçamentária e a regulamentação municipal. Acontece assim, a Lei Paulo Gustavo vai sair uma regulamentação por volta de maio, que é o prometido. Feita essa regulamentação, o município de Muriaé também tem que fazer a sua própria, adequando as regras locais, né? Isso de todos os setores, do fundo, da questão de documentos, né? De regularidade fiscal e tudo. E o quarto passo é a elaboração de editais municipais. Essa adequação orçamentária vai para a Câmara de Vereadores, para eles poderem aprovar, né? E, feita essa adequação, começa-se a elaboração dos editais, certo? Estão me ouvindo bem? Sim. Tem algum microfone ligado, tá? Vamos lá. Ale, tá ok. Beleza. Então, assim, primeiro falamos o papel da prefeitura, que é todo esse trabalho interno de pensar a adequação do orçamento na LOA, de preparar os setores, né, de verificar tudo, e tem também um importante papel da sociedade civil, que inclui vocês, né, produtores culturais que estão aqui presentes, os artistas e todos os segmentos como um todo, né? Nós precisamos deixar claro que é agora lei, né? Nenhum edital, o decreto de fomento também foi publicado recentemente, já está lá na página da Fundarte, tem uma aba lá no site, né? Lei Paulo Gustavo, a lei está lá, o decreto de fomento também está lá. Ele coloca no texto da lei que é preciso a discussão com a sociedade civil,
que é o que eles estão chamando de um termo, né, que está sendo muito utilizado agora, que é até um termo jurídico, que é a promoção de oitivas, que são as consultas públicas. Importante falar para vocês que estão aqui, de vários segmentos que eu já vi, que essas oitivas, elas não precisam partir somente do poder público. Várias cidades, vários estados já estão preparando as suas oitivas a partir dos segmentos da própria sociedade civil e formando seus comitês. Aí, claro, o poder público pode e deve ser convidado para esclarecer alguma questão dentro dessas oitivas, né? Mas vocês também podem preparar essas reuniões, reunir em pequenos grupos, né? Pedir o nosso auxílio, mas não vai ser responsabilidade apenas da Fundarte de promover essas oitivas, tá? Então, nós estamos começando agora. Nós precisamos também, que eles estão falando que é uma obrigação, a partir do momento que você manifesta o seu interesse em receber o recurso da Lei Paulo Gustavo, de até o final do ano, vamos ver como isso vai ficar na regulamentação, de fortalecer aquilo que eles chamam de CPF da cultura, conselhos, Plano Municipal de Cultura e fundo. O Fundo Municipal de Cultura. Muriaé já está no Sistema Nacional de Cultura desde o ano de 2013. Então, Muriaé já está bem avançada, já aderiu ao Sistema Municipal de Cultura há muitos anos, né? Nós precisamos ajustar, porque as coisas vão mudando. O próprio Conselho Municipal de Política Cultural vai mudando seus membros, né? De 2 em 2 anos, às vezes até no próprio ano que as pessoas mudam de interesse ou até de segmento. O nosso Plano Municipal de Cultura, quem não lembra, ele vai vencer agora no ano de 2026. Né? Então, a gente tem um Plano Municipal de Cultura desde o ano de 2016. Então, nesse sentido, Muriaé, nosso município já está bem avançado. O que nós precisamos é aperfeiçoar esses mecanismos que já existem. E, inclusive, este também vai ser um ano de conferências de cultura. Conferência Municipal de Cultura, Conferência Estadual de Cultura e a Conferência Nacional, que vai ser em Brasília no mês de dezembro. Então, nós temos um calendário intenso, né, para cumprir, inclusive para discutir quais as metas que foram estabelecidas lá em 2016, se elas estão sendo alcançadas ou não. Né? É um momento que vai ser muito importante e deve acontecer por volta de julho. Existe um calendário para isso também. Então, nós precisamos aperfeiçoar esses nossos mecanismos, encontros, né, mediados pela tecnologia ou não, para a gente poder ir construindo isso em conjunto, certo? Então, como que vai ser a distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo em Muriaé? Por lei, tá? Para o setor audiovisual, vão ser R$ 664.579,29. Lembrando que esses são valores aproximados, que pode mudar agora e com certeza vai mudar um pouco com a regulamentação. E os demais setores? R$ 269.198,59. Percebam a diferença, né? Aí muita gente pergunta, e quem ainda não leu a lei, ou está começando a acompanhar agora, pergunta o seguinte: por que o audiovisual tem mais recurso? Porque dentro do Fundo Nacional de Cultura, fazem parte vários outros fundos, e a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual. Quem é aí do audiovisual, que faz, né, obras que a gente chama de qualificadas, já entende um pouco disso. Tem que pagar aquilo que a gente chama de condecine, que não é um imposto, nem uma taxa, é uma contribuição. Então, a própria cadeia produtiva do audiovisual pagou esse condecine por 20 anos. E por 20 anos isso ficou parado. Então, foi uma reivindicação do setor e foi para o Fundo Nacional de Cultura. Então, por isso, esse fundo
o setorial do audiovisual foi o que contribuiu para que nós tivéssemos esse montante que vai ser distribuído pela Lei Paulo Gustavo, tá? Então, nós temos uma legislação, né, que está aí direitinho, a Lei 11.437, que dispõe que os recursos do Fundo Setorial de Audiovisual só podem ser utilizados em apoio ao audiovisual, certo? Então, vamos lá. Depois a gente vai destrinchar, isso é para futuro, tá? Que nós precisamos pensar como que vai se dar, né? A elaboração dos editais, que objetos que nós vamos escolher, que segmentos que nós vamos escolher, além do audiovisual, ou aqueles que fazem a leitura com o audiovisual, né? O conteúdo audiovisual. Mas vamos lá, para essa parte maior, né, vamos pensar num bolo, a gente parte um bolo. A fatia maior que vai para o audiovisual, ele está previsto para dar fomento são 3 incisos. O primeiro, apoio a produções audiovisuais. Segundo, apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, cinemas de rua e itinerantes. Terceiro, esse é enorme, né? Engloba muita coisa. Capacitação, formação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, realização de mostras, rodadas de negócio, preservação e digitalização de acervos, apoio a observatórios, publicações, pesquisas e desenvolvimento de cidades de locação. Lembrando que Muriaé já foi palco e ainda é palco de muitas produções, né? Então, pode ser uma coisa importante para a gente pensar. Então, nós falamos do artigo 6º. Vocês vão ouvir falar muito desse artigo 6º. O artigo 6º é aquele que dispõe sobre o audiovisual. E aquele que dispõe sobre todas as outras áreas é o artigo 8º, que também tem 3 incisos. 1, o 2 e o 3. E aí, gente, a fatia menor do bolo, ela envolve tudo que vocês podem ver, né? Eles procuraram abranger todos os tipos de produções, manifestações e expressões da cultura e das artes como um todo. Então, a gente tem o apoio à economia criativa ou economia solidária, relacionada ao setor cultural, o apoio exclusivo ou em complemento a outras formas de funcionamento. Você pode complementar, você pode receber, isso é um indício que, de repente, os produtores poderão complementar alguns projetos que já possuem financiamento ou até também solicitar esse financiamento aos estados, tá? Então, agentes, iniciativas, cursos, produções, manifestações culturais transmitidas pela internet, circulação. Prestem atenção nessa palavra, transmitidas pela internet. Foi uma legislação pensada e construída na época da pior fase, né, que nós tivemos da pandemia. No artigo 8º, para as outras culturas, para todos os segmentos que não o audiovisual, a transmissão online ou as lives, né, a transmissão gravada ou as lives são permitidas, mas live e transmissão ao vivo ou gravada não vai ser compreendida como um objeto do audiovisual. Depois a gente pode até tirar dúvidas disso, tá? Seguindo, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais que tiveram as suas atividades interrompidas em função da Covid. Então, também poderemos pensar em editais e propostas de chamadas públicas para poder dar um apoio aos espaços artísticos, e aqui engloba muita coisa, né? O que é um espaço artístico? É um centro cultural? É um museu? É um ponto de cultura? Então, aí, essa concepção de espaço e do que é produto audiovisual, a gente vai esperar um pouco
que a regulamentação deve dar um pouquinho mais de clareza sobre isso. Certo? Outro ponto, finalizando aqui já a apresentação, para a gente poder trocar um pouquinho de ideia, né, gente? Lembrando que a gente não finaliza essa discussão hoje, é que já está previsto no texto da lei que as contrapartidas serão pactuadas com os entes, né, dos municípios, aqui no caso, mas ela já tem locais para acontecer, né? Direcionar para a rede de ensino pública e também para espaços de saúde, tá? Isso pode ser possível. E elas têm que ser gratuitas e acessíveis. Então, nós temos dois conceitos importantíssimos que estão contemplados no texto da Lei Paulo Gustavo, que é a acessibilidade e as medidas afirmativas. Medidas afirmativas. Todos os grupos, né, e as chamadas minorias, que aí a gente tem, né, depende de cada território, né, elas têm que ser contempladas e pode-se haver vários mecanismos. Então, isso também é uma coisa que nós precisamos discutir. O que nós vamos fazer, quais medidas afirmativas teremos nos nossos processos de seleção. A acessibilidade, por fim, já é um conceito um pouquinho mais complicado. No texto da Lei Paulo Gustavo, eles colocaram que aqueles projetos que tivessem acessibilidade, seja ela comunicacional ou não, igual hoje a gente está tendo aqui, né, e tentando fazer a questão da Libras, que em Muriaé, né, graças a Deus, já é uma coisa bem difundida, a gente tem associações e pessoas brilhantes trabalhando, né, com a comunidade surda. A acessibilidade no texto da Lei Paulo Gustavo, eles falaram assim, o projeto que tiver acessibilidade poderá ter 10% a mais de recursos. Isso já está sendo discutido pelo Ministério da Cultura e a proposta é que na regulamentação não se tenha 10% a mais ou a menos, que todos os projetos terão que ser acessíveis. Então é isso, vou voltar aqui para vocês. Pessoal, quiser ir organizando a discussão, tá? Interromper. Estou de volta. Aí, estou de volta, pessoal. Vamos lá. Questões? Muitas, né? Gente, é o seguinte, quem quiser se manifestar, vamos lá, Bruno, vi que você levantou a mãozinha aí. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Ale. Ó, Bruno, é você que é o Bruno. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Pegando um pouco de referência do último, né, que eu participei, que foi da Alcir, tinha um número X de projetos para ser aprovado. Nessa, especificamente, vai ter um número X de aprovação ou vai ter um teto tipo, para cada projeto? Como que vai ser? Então, essa discussão, gente, ela precisa ser feita com vocês, tá? A Fundarte não vai definir isso sozinha. Por isso que esses momentos de conversa, e nós estamos com uma pretensão de fazer um fórum presencial já próximo agora no dia 20, para a gente dividir, se for o caso, em subgrupos e pensar, porque vamos pensar, para as outras culturas, a gente tem 260 mil para distribuir para todos. Então, qual vai ser o mínimo? Eu vou fazer um edital de prêmio, igual aconteceu na Aldir Blanc, para grupos, para mestres. Qual vai ser o teto? Isso tem que ser definido por nós, tá? Em conjunto. A Fundarte não vai fazer essa definição sozinha. E hoje mesmo já está no site e amanhã nós vamos divulgar
nós fizemos um formulário, também está sendo uma orientação do Ministério da Cultura, um formulário online de consulta pública, onde a gente vai poder pensar sobre isso. E só finalizando, principalmente sobre o audiovisual, a gente tem assistido várias plenárias que estão acontecendo de norte a sul, né? E as pessoas, principalmente do segmento audiovisual, estão pensando em estabelecer tetos para projetos do audiovisual, seja específicos, né, da produção qualificada ou de outras produções, para se pensar que realmente vai dar para fazer um projeto audiovisual. Não adianta eu dar um prêmio de R$5.000 para fazer um curta, né? Sim. Então, essas questões a gente já vão pensando que a gente vai poder discutir, devemos discutir isso em conjunto. Tá? Só aproveitando o gancho aqui, eu vi agora há pouco lá no grupo o edital do, acho que Conselho de Cultura, né? Se eu não estou enganado. Isso. Aí, por exemplo, se a gente se propuser fazer parte, isso impossibilita a participação nesses editais? Ou... Essa é uma pergunta do Brasil inteiro, tá? No novo decreto de fomento, eles deixaram isso muito claro, e é bem bacana. Nós vamos ter etapas para cumprir, né? Então, a gente tem a primeira etapa, que eles chamam de prospecção, depois de elaboração técnica, depois de análise e avaliação, e de repasse, julgamento de recursos, repasse do recurso. Então, todo mundo que é conselheiro pode participar dessa primeira etapa, que é o que a gente está fazendo aqui, discutir, tá? E colocar sugestões. O que nós não vamos poder fazer, Bruno, é sentar junto para escrever o edital. Sim, entendeu? Sim. Aí, porque aí, nesse sentido, já não pode. Não, mesmo, claro. Tá? Obrigadão, né? Valeu. Vamos lá, gente. Ângela, por favor. Depois da Ângela tem o Bruno Montesano. Tá, joia. Boa noite, Ângela. Boa noite, Alessandra. Boa noite, pessoal aí presente. Eu tenho uma dúvida, você acabou de falar essa coisa das etapas, né? Certo. Na lei, eu entendi, eu fiquei um pouco com dúvida sobre isso. Sim. Eu entendi que, como é que o município recebe esse recurso, o município teria 6 meses para poder repassar o recurso para o... Olha... Esses 180 dias... Não. O quê? Esses 180 dias, na prática, não vai funcionar. Eu não sei como que eles vão fazer na regulamentação. Porque esses 180 dias, se a gente contar, a gente só vai começar a utilizar o recurso ou começar os editais em dezembro, né? Então, esses 180 dias vai ficar um pouquinho furado. A ideia é que até, se a regulamentação sair 11 ou 12, até 11 ou 12 de julho, nós temos a obrigação de manifestar o interesse e subir o plano de ação, tá? Então, fazendo isso, o Ministério da Cultura já vai disponibilizando os recursos. E aí a gente já fez todas as discussões possíveis e já vai estar na fase de elaboração dos editais, tá? Então, esses 180 dias, vamos aguardar a regulamentação para a gente ver. A outra dúvida que eu tenho é sobre essa questão da elaboração dos editais, né? Como você Sim. falou, vai ser feito em conjunto, né? Todos esses recursos, formulário, né? E tudo mais, para esses consulta pública. Mas aí, a questão da definição, isso vai ser deliberado, os editais vão ser deliberados dentro do Conselho Municipal? Dentro do, por favor, não ouvi. Isso, o formato do edital, o padrão do edital, vai ser deliberado dentro do Conselho Municipal? Não. Em colaboração com o Conselho, tá? O Conselho não está assumindo a gestão da Lei Paulo Gustavo. Então, o que a gente pode fazer? Igual a gente tem, né? Convidou, eu creio que tenha alguns membros do Conselho presentes aqui, né? Eles vão colaborar nessa etapa, tá? E aí, por exemplo, se a gente vai definir se vai ser um edital de prêmio ou se vai ser um edital de bolsa, né? Essa definição vai sair das nossas plenárias. Entendi. Tá? Tudo sendo documentado, obviamente. Sim. Tá. Olha, e Ângela, isso você deve estar acompanhando também, que eu sei que você faz parte, né, desse movimento há muito tempo.
é obrigação, sabe, da gente poder estar, por exemplo, até as atas do conselho têm que ser publicadas, né, tudo a gente tem que deixar bem documentado. Agora, é um processo que a gente tem que tentar fazer rápido, mas a gente sabe que ele não é tranquilo, né? Mas a gente já passou por um plano municipal de cultura, lá em 2016, que a gente conseguiu colocar algumas coisas, né, bacanas, e eu acredito que agora a gente vai conseguir também. Sim, aí, então, só para deixar registrado também aqui na gravação aqui da reunião, né, que a lei, através da lei, eu não cheguei a olhar essa regulamentação, mas na lei está bem claro, né, que essa verba, a intenção da verba é disseminar muito, né, ser espalhada. Sim, centralizada. Mercados possíveis, tem que ser o mais acessível possível. Sim. Coloca até a possibilidade de correção ser através de vídeo, de áudio. De áudio, sim. A gente já teve uma experiência, né, com um prêmio que já foi feito na Funarte há muitos anos, que eles permitiam a gravação de vídeos, o que a gente vai ter que fazer é busca ativa. Então, todo esse processo anterior, a gente pode pedir a colaboração da sociedade civil, do Conselho Municipal de Política Cultural, né, que não vai impedir de maneira alguma da participação nos editais. Né? Agora, a regulamentação só sai depois, tá? Então, a Fundarte vai ter que estar preparada, assim, na fase de inscrição, por exemplo, de ter algum treinamento, treinar alguns servidores, até de outras secretarias, que possam, por exemplo, fazer a captação dessa inscrição por vídeo. Agora, uma coisa que eu acho importante da gente pensar é assim, não é como a Lei Aldir Blanc, sabe? Embora seja emergencial, não é como a Lei Aldir Blanc. Alguns estados, eu acho que foi Bragança Paulista, que eu assisti outro dia, inclusive estava pensando num teto mínimo para os produtos de audiovisual, porque senão vai acontecer o que já acontece. O produtor acaba fazendo parcerias e pagando mais do que ele vai receber como recurso, tá? A gente tem que pensar bem nisso, tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigada. Vamos lá. Agora é o Bruno, né, gente? Isso, Bruno Montesano. Boa noite a todo mundo. A minha dúvida é: proponentes da Pires Vermelho poderão propor também projetos para a Lei Paulo Gustavo, ou vai ter algum tipo de conflitância? Não, não tem. Por enquanto, tá? Não tem. Talvez aqueles que estejam inadimplentes ou que não prestaram conta de projetos, estão com regularidade fiscal que não está em dia, né? Então, quem não está em dia, inclusive, é bom correr atrás, tá? Daquelas famosas CNDs, mas não há conflitância nisso, não. Inclusive, vai poder também se inscrever em editais de outros estados. Estão pensando também que municípios também podem permitir a proposição de projetos de pessoas que não residem nele. Essa também é uma questão que nós precisamos discutir em Muriaé. Eu acredito que em Muriaé a gente deve exigir a proponência daqueles que estão estabelecidos aqui, mas que principalmente no audiovisual, de repente podemos pensar em contratação não de equipes inteiras, mas de um ou outro profissional da nossa região para poder executar esses projetos. Para isso, a gente precisa fazer um levantamento bem grande, tá? De quem são os profissionais que estão atuando aqui em Muriaé, que têm condições de oferecer o seu trabalho técnico para outros proponentes, Bruno, mas não vai ter problema nenhum. Ótimo, minha dúvida era só essa. Muito obrigado, Alessandra. Nada, vamos lá. Ale, no chat tá o Flávio, falou, tem um projeto que iniciou esse ano. Posso inserir ele na LPG? Olha, Flávio, pode, mas depende sim. Se é um projeto que você vai ampliar ou executar alguma coisa, se ele já tem algum tipo de financiamento, é importante você ver que você pode ou ampliar esse projeto, ou realizar uma etapa diferente nele que você não tinha pensado, né? Fomentando ele um pouco mais.
mas eu acredito que a gente pode e deve aproveitar aquilo que a gente já faz, né? Tem muitos produtores que já possuem projetos em andamento e não pararam as suas atividades nem em tempo de pandemia. Então, assim, pensar em que aquele projeto seu, se ele já está estruturado, o que você pode aproveitar de acordo com os editais que saíram pela Lei Paulo Gustavo. Ale, complementando, Sim. Na verdade, eu acredito também que a dúvida dele seja o seguinte, que é apenas há um ano ele exerce, por exemplo, a condição de artista, vamos supor, não sei sim. qual que é o Entendi. Então, por ser emergencial da pandemia, explica essa questão, por favor. Então, não tem nada na lei que impeça o iniciante de colocar, né, os seus projetos. Inclusive, está sendo pensado, ontem a gente estava assistindo, eu e a Tânia, um grupo setorial, e o José Júnior, da Secretaria de Estado de Cultura, justamente falou que muito provavelmente vai ter uma categoria dentro do edital que contempla os iniciantes. Essa é uma dúvida comum, Flávio, por quê? Porque a gente pensa, a Lei Aldir Blanc exigia que você tivesse sido afetado pela pandemia, né? Você tinha que mostrar sua experiência pelo menos de 2 anos quando a pandemia começou. A gente agora está sofrendo os efeitos da pandemia. Então, os iniciantes que estão começando até pouco mais de um ano também estão sofrendo esses efeitos. No nosso Fundo Municipal de Cultura, foi uma conquista lá de 2016, que a Ângela vai lembrar bem, foi uma questão de... Eram 2 anos, no mínimo, né? Então, passou-se para 1 ano de experiência, 1 ano de residência em Muriaé. Então, vai depender também do departamento jurídico compreender como que vai ficar essa questão do tempo de experiência. Mas eu acredito que vai ter a categoria iniciante, claro que aí o aporte de recurso pode ser um pouco menor para aqueles que estão começando, tá? Mas já vai preparando seus projetos e, né, seus materiais. Espera aí só um pouquinho, porque às vezes, Flávia, a gente pensa que a gente tem um projeto que a gente está executando há menos de 1 ano, mas a nossa experiência com a cultura já tem um pouquinho mais, né? Então, rever um pouquinho a sua trajetória para você pensar, tá? Bom, Ricardo M. perguntou se pode fundar o cineclube ou não é permitido. Olha, pelo texto que nós dispomos hoje, você pode até ler lá, nós não poderemos criar. Só que 8% dos municípios brasileiros possuem uma sala de cinema, por exemplo. Nós sabemos que tem vários cineclubes, inclusive aqui na nossa região, nós tivemos uma época os cineclubes que foram instalados em escolas estaduais, né? Então, a lei, Paulo Gustavo, prevê a manutenção ou o apoio àqueles cineclubes e salas de cinemas que já existem. Mas diante, né, dessa realidade, né, que é bem diferente do que está no texto da legislação, o Ministério da Cultura tem falado, né, nas lives, nas plenárias que eles têm realizado, né, como participação em outros estados e municípios que a gente tem assistido, que eles estão pretendendo relativizar um pouco isso, né? Então, por exemplo, se eu já tenho uma sala numa escola, e ali eu já discuto sobre cinema, já tem um projetor, toda escola hoje tem um projetor mínimo, né? Pode ser que a gente possa criar sim, mas aí a gente vai ter que aguardar o texto da regulamentação que sai agora, tá? Tânia, tá aí? Oi, Ale, desculpa. A Marisa L. perguntou: olá, sou responsável pelo Instituto... Tá bom. Olá, sou responsável pelo Instituto Zoe, temos projetos culturais, poderemos concorrer com aquela última parte que você mencionou? Sim,
O Instituto Zoe, né, um instituto novo aqui em Muriaé, ele realiza várias atividades, que tem também as culturais, principalmente pensando nas populações, né, em situação vulnerável e tudo. A gente tem acompanhado e visto. Eu acredito que sim, que vai poder entrar no artigo 8º. E talvez, né, dependendo dos editais e como a gente for pensar como apoio a espaço, tá? Sempre no artigo 8º, sim. Falou, boa noite, querida. Queria saber se posso apresentar o mesmo modelo de projeto para as duas leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. A Aldir Blanc, a gente ainda não tem, a gente tem um texto da lei, né, mas não tem ainda a regulamentação. Eu acredito que o mesmo projeto, não. É aquilo que eu falei com o Flávio, que eu achei que fosse a questão dele. Você pode fazer um projeto, assim, que a gente chama de um projeto amplo, e você ter várias fases para executar, né? Então, você pode pensar, por exemplo, você vai fazer um espetáculo de teatro, você vai primeiro pensar na montagem desse espetáculo, depois da encenação desse espetáculo, depois da circulação desse espetáculo. O projeto igualzinho, para você aproveitar num edital e no outro, embora isso seja difícil até de perceber, no Estado já aconteceu muito isso, porque o Estado saiu só depois, então quem entrou na Aldir Blanc no município depois mandou o mesmo projeto para o Estado, isso não é comum, tá? Então, é bom preparar, né, fases diferentes que você possa conseguir dar o pontapé no seu projeto com um tipo de edital e depois, com a Lei Aldir Blanc, continuar expandindo as suas ideias, né, e as suas ações. De repente, você faz uma oficina, começa num local, depois você amplia, aí sim, a mesma oficina para um outro local. Isso é totalmente possível. Ale, Bruno L. perguntou, com relação às categorias de proponentes, tem pessoa física e jurídica, certo? Certo. Eu posso inscrever um projeto como pessoa física e outro como pessoa jurídica, sendo o responsável pela pessoa jurídica? Então, isso aí não depende, eu não posso falar para vocês, é uma consulta que a gente vai ter que fazer para o jurídico da prefeitura, até por questão da gente pensar na descentralização um pouco dos recursos, né? Quanto mais proponentes a gente conseguir beneficiar, né? Essa é a ideia também, de não concentrar os recursos. Mas vamos pensar, depende da situação. De repente, você tem um espaço, por exemplo, você tem um espaço de capoeira, vamos citar assim. Você vai fomentar esse espaço que está no seu CNPJ. Mas você é um mestre ou um graduado e você pode entrar no edital de premiação, que geralmente os de premiação são para pessoas físicas, tá? Então, pode depender das categorias e de edital para edital. Isso a gente vai conseguir resolver isso e ter mais esclarecimento quando os editais estiverem prontos, tá? Mas, geralmente, sim, eu sei que na Aldir Blanc a gente teve espaços e proponentes que tiveram espaços atendidos, grupos atendidos como coletivo e pessoa física também. Então, a gente vai ter que aguardar, tá bom? O Ale, lembrando, pessoal, que vai ficar gravada a live, nós vamos disponibilizar pelo YouTube. A nossa live nós vamos ficar online até às 19h30, depois a gente vai deixar ela gravada. Sim. A gente disponibiliza tudo nas nossas redes sociais, né? Sim, vamos sim. Não temos mais perguntas, por enquanto. Olha, já é 19h25, a Adílio está me avisando aqui, tá? Nós temos 5 minutos para encerrar. Uma última pergunta e a gente encerra. E a gente está estudando também, tá, gente? Maneiras da gente conseguir um tempo maior e parceria até com outras secretarias, para a gente conseguir um tempo maior de live com mais participantes. Mas quem está aqui hoje, façam contato entre vocês e comecem as discussões entre vocês também, isso é muito importante. Uma última questão, então.
Bom, já que não tem dúvida no chat, ninguém levantou a mão, eu vou deixar... O Bruno tocou no assunto a respeito do eleição da Conselho. A Tânia levantou a mão também. Pode falar. Rapidinho. E nós colocamos o edital, tornamos público, e a reunião acontece dia 9, às 15 horas, lá, às 16 horas, perdão, lá na Cinemateca do Grande Hotel, tá bom? Então, a gente vai abrir para inscrição 1 hora antes da reunião, e dia 15 também, inclusive, dia 9 também, inclusive, às 15 horas, nós vamos lançar o edital do Fundo Alcir Pires Vermelho 2023. Acompanhe, tá, gente? As redes que vai estar tudo publicado lá. Você quer falar, Tânia? Oi, Alessandra. Não, que você perguntou se eu estava, né? Eu levantei a mãozinha, que é combinado. Tá Era eu responder o chat, né? Mas tentei com muita desenvoltura e resolver o chat, então tá ok, eu tô por aqui. Tá, jóia. Então, a gente vai encerrando antes de cair, para a gente não deixar de se despedir, né? Quero agradecer de novo o André, que deve estar morrendo de sede, de calor, né? Obrigada a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente tenha mais encontros como esse. E se algum segmento, por exemplo, se reunir e falar assim, queria pensar numa reunião, vamos fazer junto? Vamos. Melhor horário que puder, seja presencial, né, seja no contraturno, a gente está à disposição, tá? Lembrando que a gente está vivendo um momento muito especial para a cultura brasileira, né? E poder discutir isso junto com a sociedade civil, comunidade de artistas, eu acho que é muito importante, tá? Muito obrigada. 2 Obrigada, minutos. Adílio. A Adílio está aí. Obrigada a todos, então. Até a próxima, tá? A gente aguarda o contato de vocês. Obrigada, gente. Um abraço.